Capítulo 7. Quanto é estreita a senda que conduz à vida eterna, e como devem estar despojados e desembaraçados os que hão de caminhar por ela. Começa a falar da desnudez do entendimento. Este assunto, agora tratado da desnudez e pureza das três potências da alma, exigiria saber mais profundo e espírito mais elevado que o meu, para conseguir demonstrar bem aos espirituais quanto é estreito o caminho que nosso Salvador afirma conduzir à vida eterna, a fim de que, uma vez convencidos desta verdade, não se surpreendam do vazio e do despojamento em que hão de deixar todas as potências da alma nessa noite. O Divino Mestre acrescenta: estreito é o caminho que conduz à vida, ou seja, o caminho da perfeição. Para nos ensinar não ser suficiente a alma entrar pela porta apertada, abandonado todo o sensível, mas que também se há de reduzir e desembaraçar, desapropriando-se puramente em tudo que é espiritual. As palavras porta apertada podem ser aplicadas à parte sensitiva do homem, como as de caminho estreito se aplicam à parte racional e espiritual. E quando é dito que tão poucas almas acertam com ele, devemos notar a causa. É que também muito poucas cabem e querem entrar nesta suma desnudez e vazio do espírito. A senda que leva ao cume do Monte da Perfeição, por ser estreita e escarpada, requer viajores desprovidos de carga, cujo peso os prenda às coisas inferiores, nem sofram obstáculo algum que os perturbe quanto às superiores. Em se tratando de buscar e alcançar unicamente a Deus, deve ser Ele o único objeto de sua procura e aspiração. Daí se vê claramente não bastar ter conseguido a liberdade em relação às criaturas. É preciso libertar-se e despojar-se totalmente do que se refere às coisas espirituais. Nosso Senhor nos introduz Ele próprio neste caminho, dando-nos por São Marcos doutrina admirável, que, ouso dizê-lo, é tanto menos praticada quanto mais se faz necessária. É tão útil e vem tão a propósito aqui que vou relatá-la e explicá-la no sentido literal e espiritual. Se alguém me quer seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Ó, quem pudera fazer compreender, amar e praticar tudo o que encerra este conselho dado pelo Salvador sobre a renúncia de si mesmo, para os espirituais aprenderem como devem andar neste caminho de modo bem diferente do que muitos pensam. Segundo a opinião de alguns, é suficiente reformar os hábitos e ter um pouco de retiro. Outros se contentam em praticar até certo ponto as virtudes, orar e mortificar-se. Mas nem uns nem outros se dão ao verdadeiro desprendimento e pobreza, à renúncia e pureza espiritual, que é tudo o mesmo, aconselhada aqui pelo Senhor. Bem longe disso, vivem a alimentar e encher a natureza de consolações e sentimentos espirituais, em vez de desapegá-la e negar-lhe toda satisfação por amor de Deus. Pensam ser bastante mortificá-la nas coisas do mundo e não querem aniquilá-la completamente e purificá-la em toda a propriedade espiritual. Assim fogem eles como da morte à prática desta sólida e perfeita virtude que está na renúncia de todas as suavidades em Deus e que abraça toda a aridez, desgosto, trabalho, numa palavra, a cruz puramente espiritual e o despojamento completo na pobreza de Cristo. Buscam somente as suaves comunicações e doçuras divinas. Isto, porém, não é negação de si mesmos, nem desnudez de espírito, mas sim gula de espírito. Essas pessoas se tornam espiritualmente inimigas da cruz de Cristo, pois o verdadeiro espírito, antes, procura em Deus a amargura que as delícias, prefere o sofrimento à consolação, a privação, por Deus, de todo o bem ao gozo, a aridez e as aflições às doces comunicações do céu, sabendo que isto é seguir a Cristo e renunciar-se. Agir diferentemente é procurar-se a si mesmo em Deus, o que é muito contrário ao amor. Com efeito, buscar-se a si mesmo em Deus é procurar as mercês e consolações divinas. Mas buscar puramente a Deus consiste não só em querer privar-se de todos os regalos por Ele, como ainda em inclinar-se a escolher, por amor de Cristo, tudo quanto há de mais áspero, seja no serviço divino, seja nas coisas do mundo. E isto sim é amor de Deus. Oh, quem pudera dar a entender até onde quer nosso Senhor que chegue esta renúncia.
De certo há de ser semelhante a uma morte e aniquilamento da vontade a todas as coisas de ordem temporal, natural e espiritual. E nisto consiste toda a negação. Nosso Salvador nolo prova por este ensinamento: quem quiser salvar sua alma, esse a perderá. Isto é, quem quiser possuir algo e buscá-lo para si, perderá a própria alma. Ao contrário, quem perder sua alma por mim, a ganhará, ou dizendo melhor, quem renunciar por Cristo a todos os desejos e gozos de sua vontade e der preferência às amarguras da cruz, esse cumprirá o preceito do Salvador no Evangelho de São João. E o que aborrece a sua vida neste mundo, conquistá-la-á. A mesma doutrina deu sua majestade àqueles 2 discípulos que pediam lhes fosse permitido sentarem-se à sua direita e à sua esquerda. Ao invés de atender a tal solicitação, ofereceu-lhes o cálice que havia de beber, como favor mais certo e precioso nesta vida do que gozar. Esse cálice é morrer à própria natureza, desapegando-a e aniquilando-a em tudo quanto se refere ao sentido, como já dissemos, e ao espírito, como ora explicamos, privando-a de todo o entender, gozar e sentir, para poder caminhar nesta senda estreita. De tal maneira deve ir a alma neste caminho, que não só esteja desprendida do sensível e do espiritual, mas nem com este último fique embaraçada em sua ascensão. Pois, como nos ensina o Salvador, não cabe nesta senda mais que a negação e a cruz. Tomando esta por báculo em que se apoie, com grande facilidade e desembaraço se eleva a alma. Nosso Senhor, por São Mateus, nos diz: o meu jugo é suave e o meu peso leve. Com efeito, se a alma se determinar generosamente a carregar esta cruz, querendo deveras escolher e abraçar com ânimo resoluto todos os trabalhos por Deus, achará grande alívio e suavidade para subir neste caminho, assim despojada de tudo e sem mais nada querer. Se pretender, porém, guardar para si alguma coisa, seja temporal, seja espiritual, não terá o verdadeiro desapego e abnegação. Portanto, não poderá subir por esta estreita senda até o cume. E assim quereria eu persuadir aos espirituais como este caminho de Deus não consiste na multiplicidade de considerações, de modos ou gostos, embora tudo isto seja útil aos principiantes. Trata-se de uma só coisa necessária: saber negar-se deveras no interior e no exterior, abraçando por Cristo o padecer e o mais completo aniquilamento. Aqui está o exercício por excelência, no qual se encerram eminentemente todos os outros. E como este exercício é a raiz e o resumo das virtudes, se nele há falta, tudo o mais é perda de tempo sem proveito, tomando-se o acessório pelo principal, ainda que a alma não tenha tão altas comunicações e considerações como os anjos. Porque o proveito está unicamente em imitar a Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele, conforme o mesmo Senhor declara no Evangelho de São João. Noutra passagem diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Portanto, todo espírito que quiser ir por doçuras e facilidade, fugindo de imitar a Cristo, não o teria eu por bom. Tendo dito que Cristo é o caminho e que para segui-lo é preciso morrer à mesma natureza, tanto nas coisas sensíveis como nas espirituais, quero explicar agora como se realiza isto a exemplo de Cristo, porque é Ele nosso modelo e luz. Não me quero estender mais longamente sobre esse ponto, embora fosse meu desejo não cessar de falar, vendo como Jesus Cristo é pouco conhecido, mesmo pelos que se dizem seus amigos. Pois a estes vemos procurar nele seus gostos e consolações, amando a si próprios e não as amarguras e aniquilamentos da cruz, amando muito a Cristo. Falo destes que se têm por seus amigos. Quanto aos que estão apartados do Senhor, grandes, letrados e poderosos, e quaisquer outros vivendo engolfados nas pretensões e grandezas do mundo, podemos dizer que não conhecem a Cristo, e a morte deles, por boa que possa parecer, será angustiosa. Desses tais não trata esta obra, mas a sua menção será feita no dia do juízo, porque a eles convinha primeiro propagar a palavra de Deus, como a quem a providência colocou em testemunho dela, segundo suas dignidades e saber.
Queremos falar aqui à inteligência do homem espiritual e especialmente àqueles com os quais vamos tratando nesta obra, isto é, os que receberam de Deus a graça de serem postos por Ele no estado de contemplação. Diremos como devem dirigir-se a Deus pela fé na purificação das coisas contrárias, reduzindo-se a fim de poderem entrar nesta senda estreita de contemplação obscura.